Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: coisas injustas podem até acontecer, mas as promessas de Deus sempre se cumprem. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nós não podemos escolher a família a qual nós vamos nascer. Nós não podemos escolher o comportamento das outras pessoas. E assim, nós vamos tentando encontrar o nosso espaço. E nós sabemos que nem todas as pessoas, elas gostam de nós. E nem sempre nós podemos fazer alguma coisa em relação a isso. Quando nós fortalecemos a nossa intimidade com Deus, os nossos pensamentos eles mudam e os nossos sentimentos também. Então nós não passamos mais a considerar certas coisas que antes para nós seria algo inegociável. Nós não nos importamos mais com os pensamentos das outras pessoas e nem precisamos mais da aprovação dos outros, porque nós não temos mais dependência emocional, como se alguém precisasse gostar de mim para que eu me afirmasse em algo, para que eu fosse aceito, porque hoje é o próprio Deus quem nos aceitou e nós sabemos que todas as pessoas longe de Deus, elas são pecadoras, assim como nós éramos no passado e deixamos de ser quando Jesus está conosco. Como nós falamos ontem, e isso precisa ficar muito claro dentro de nós. Eu posso sim reconhecer o pecado que existe de mim quando eu vivo longe de Deus, mas se eu achar que isso é um padrão, eu estou desprezando a santidade de Jesus Cristo e os seus próprios ensinamentos, e eu preciso valorizar isso. Porque às vezes nós repetimos as coisas sem pensar a razão delas. Todos nós somos pecadores. Somos sim. Até quando nós nos arrependemos, até quando nós não entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, porque depois disso o nosso coração ele muda e nós passamos a servir ao Senhor. E se a gente olha a Bíblia, ela é repleta de pessoas que mentem, que enganam, que manipulam. Então, todos nós, antes de servir a Deus, éramos assim. E o Senhor tem sempre um plano maior do que o nosso, ao qual nós não conseguimos compreender e nem entender. E hoje nós vamos falar sobre José. Se a gente vai lá em Gênesis 37, versículo 4 a 6 e 8, a palavra do Senhor ela diz assim: os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem que eu vou contar o sonho que eu tive. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que eles o contavam. Então quem está conversando conosco aqui, eles atribuem que foi Moisés que escreveu o Gênesis e ele está contando a história dos patriarcas, como foi as primeiras pessoas que começaram a sentir Deus e começaram a obedecer esse sentimento que estavam dentro deles. Então começou através de Abraão, depois passou para Isaac, depois foi para Jacó e José era o filho de Jacó. Então essa é a história da família de Jacó e seus filhos, da onde se formou as 12 tribos de Israel, e o próprio nome de Jacó foi modificado por Deus para Israel. Então quando a gente olha que era o lugar que eles moravam e a família deles que começou a dar nome àquelas coisas. E ele tinha um filho mais novo, e esse filho mais novo
A palavra não deixa muito clara, mas diz que ele comprou uma túnica para esse filho e os outros filhos ficaram com inveja dele. E a gente precisa começar a olhar aqui, bem de pertinho, bem tentando entender, porque isso é uma passagem que você iria ler e ela iria passar batida, mas fala muito do nosso comportamento longe de Deus. Olha o ambiente que ele estava vivendo. Quando isso aconteceu, quantos anos ele tinha? 17. Então imagina que você tem diversos irmãos e os seus irmãos não gostam de você. A pergunta número 1, o que ele fez? Ele não fez nada. Segundo, o pai não poderia gostar dele? Ele é obrigado a dividir ou fazer aquilo que ele quer do jeito que os outros acham, porque talvez fosse injusto. Então eu estou tirando a liberdade de escolha de uma pessoa. E todas as vezes que nós tentamos oprimir as pessoas para que elas façam o que a gente quer, a própria maldade está dentro de nós. Então José vivia dentro de um lar onde as pessoas não gostavam dele. O único que gostava dele era quem? Era o pai. Você imagina você crescendo dentro de um ambiente desse? Será que você ia se sentir amado? Será que você iria poder participar com os irmãos de fazerem as coisas que eles estavam fazendo? Seja trabalhar, seja ajudar, seja nos momentos em família. Você imagina todas as vezes que você sentava na mesa, as pessoas estivessem ali te odiando. E é isso que a palavra está dizendo. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles. Você sabe o que é isso? Dependência emocional. Se Jesus estivesse dentro daquela casa, e não é possível, porque nós estamos no começo, mas nós temos que trazer para a realidade. E às vezes é isso que nós temos. Poxa, mas o meu pai gosta mais do meu irmão, mas o meu pai gosta mais, mas a minha mãe, isso. Então a gente fica querendo escolher preferidos de acordo com a história que aconteceu com a gente, querendo determinar o amor das pessoas. Se não existe Deus, não existe amor. Não é porque uma pessoa frequenta a igreja que ela tem Deus. Talvez ela esteja buscando Deus. Talvez ainda ela não tenha encontrado. Talvez ela esteja num processo de conversão. Talvez ainda ela não entendeu que ela precisa ler a palavra de Deus para se converter, que ela precisa do Espírito Santo, que isso não é adquirido nem passado de humano para humano. Eu não consigo chegar em você e passar, aliás, eu até consigo, entre aspas, se for da vontade de Deus, através de uma oração, porque o Espírito Santo era passado quando as pessoas eram batizadas ou quando elas aceitavam a Cristo. Então isso passa, mas não é só dentro da minha vontade, não é como se eu tivesse um dinheiro no bolso que eu dou para outra pessoa, eu passo a propriedade de algo que eu tenho. Não funciona assim. Precisa da permissão de quem está recebendo. A evangelização ela só é eficaz quando a outra pessoa aceita Cristo, quando a outra pessoa aceita que é um problema. Senão nós podemos ficar ali conversando e orando pelas pessoas e nada vai mudar porque Deus não vai invadir essas pessoas. Então nós tínhamos uma casa onde existia dependência emocional. E se a gente olha desde a linhagem de Abraão, nós vamos ver que eles tinham o costume de mentir. Abraão mentiu dizendo que a esposa dele não era esposa do faraó e quase que o faraó teve um coito com ela. Da mesma forma, Isaac mentiu com a esposa dele também. Se a gente vai em Jacó, ele engana o pai quando ele estava cego para ficar com os direitos de primogenitura do irmão dele. Então a gente começa a olhar que era um costume dentro daquilo, e nem por isso as promessas de Deus saíram no meio daquele pecado, porque tinha momentos ao qual eles serviam a Deus, mas tinha momento ao qual eles duvidavam de Deus. E Deus precisava ir passando para frente, porque Deus prometeu, olha Abraão, a tua herança, a tua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu. Então alguma coisa ali precisava acontecer naquele meio. Só que tinha uma dependência emocional muito grande. E ele continua dizendo, e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Então ele era maltratado dentro da própria casa, dentro da própria família. E talvez essa seja a sua história. Que você olha as pessoas e você não entende o que está acontecendo. E tudo isso era baseado no quê? Na inveja de uma escolha que o próprio pai fez. Poxa, se o pai quis assim, não posso, não pode, porque nós temos que ser todos iguais. Nós não escolhemos o que nós sentimos. Lembra sempre disso. Nós não escolhemos o que nós sentimos.
E a gente olha o quanto ele trabalhou para ter as esposas e as famílias que foram se formando, o tanto que ele foi explorado e a esposa que ele queria e sempre era dado outra esposa a ele. Então ele foi tendo filho, foi tendo as coisas, mas não era o que ele queria. E às vezes as coisas elas vão acontecendo na nossa vida, mas não são as coisas que nós queremos. E daqui um pouco nós despertamos, graças a Deus, e vemos que nós temos algo que não era aquilo que exatamente nós queríamos. E assim nós vamos nos arrependendo das escolhas que nós fizemos no passado. E ele estava ali no meio daquela família. Se a gente começa a olhar a história dos filhos de Jacó, você vai ver que teve prostituição, você vai ver que teve massacre de pessoas, teve mentiras, até que esses irmãos decidiram alguma coisa. Decidiram que, quando José começou a contar o que ele tinha sonhado, certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Segunda coisa, alguém escolhe o que sonha? Ele foi lá e sonhou em algo e quis partilhar. Talvez fosse uma pessoa inocente, talvez não estivesse percebendo ou queria enxergar bondade nos irmãos, querendo conversar alguma coisa. E ele teve um sonho sobre um feixe, ao qual os outros feixes se abaixavam e adoravam esse feixe. E quando ele contou esses sonhos para os irmãos, a palavra fala, aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse, escutem, vou contar o sonho que eu tive. Então depois que ele conta os sonhos, os irmãos dele começam a ter mais raiva e mais ódio dele, porque é como se ele tivesse colocado ainda mais como preferido. Se já não chegasse aquilo que o pai fazia, alguma coisa estava confirmando que aquilo seria daquele jeito. Então, será que isso pode viver dentro de nós? Será que a nossa vida pode ser pautada ou a nossa existência a uma pessoa me amar ou não me amar? Será que a razão da minha existência é isso? Será que por eu não ter isso justifica eu ter ódio e raiva de alguém? E a palavra fala que depois que ele contou esse sonho, os irmãos tiveram ainda mais raiva dele, mais ódio dele. E a gente conhece essa história e sabe o que vai acontecendo, que eles começam a ficar pensando, poxa, vamos, já que ele está sonhando, e ele teve um segundo sonho também, já que ele está sonhando, está aí se gabando, vamos dar um jeito nesse menino aí que ele vai aprender só. Então a primeira ideia que os irmãos tiveram era o quê? De matar o irmão dele. Então estava lá todos os irmãos de comum acordo, dizendo, olha, vamos matar ele. Vamos matar ele, vamos fazer. Você imagina a tua própria família planejando todo esse mal para você? E aí um teve a brilhante ideia dizendo, olha, se nós matarmos ele, nós não vamos ganhar nada com isso. Vamos vender ele como escravo. Vamos vender, pelo menos assim nós ganhamos alguma coisa. E aí a gente tira a túnica dele, vamos matar um animal, a gente passa sangue e fala que algum bicho pegou ele pro nosso pai. E foi isso que eles o fizeram. Venderam José como escravo e foram lá mentir para o pai que tinha acontecido alguma coisa. Então, olha como às vezes as soluções que nós achamos para a coisa, elas criam um problema maior ainda. Maior ainda. Será que alguma dessas coisas poderia ter mudado os planos de Deus? Ou será que isso fazia parte dos planos de Deus? Pensa que se Deus tivesse que passar a linhagem dele para frente, teria que ter escolhido alguém para ele estar passando para frente. Tá. Você acha que no meio dessa família, com ódio, com raiva e com tudo que fosse, será que era possível, mantendo alguém dentro daquele lugar, ensinar alguma coisa a eles? Não, porque ele ia acabar criando as mesmas características que os irmãos tinham. Porque é isso que a gente faz. Se alguém me odeia, eu odeio essa pessoa. Se alguém grita, eu grito também. Se alguém bate, eu vou lá e bato. Então nós temos o costume de repetir o comportamento. Agora, se Deus tivesse que ensinar algo diferente, ensinar como é viver dependendo dele, como será que ele poderia ter feito isso? Será que agora faz mais sentido tudo isso ter acontecido para que José pudesse ser vendido como escravo? E a gente tem que entender que entre os sonhos que José teve e a realização daquilo que Deus tinha colocado dentro do coração dele, demorou 22 anos. José foi vendido como escravo, ficou 10 anos servindo como escravo, até que a esposa de Potifar quis se engraçar com ele
e ele não quis. E lá a palavra fala que tudo que ele fazia, Deus o abençoava. E nós não vemos ele reclamando, contando a mesma história e repetindo as mesmas coisas. Ai, minha família não gosta de mim. Porque se a família gostasse de mim, eles não tinham vendido como escravo. Ai, os meus irmãos me odiavam. Ai, ninguém me tratava bem, todo mundo era grosseiro comigo. Ai, eu tinha uma túnica e hoje eu não tenho mais a túnica. Ele foi servir na onde era possível. E por causa disso, ele foi parar ainda numa prisão. Porque a esposa de Potifar acusou ele de que ele estava lá querendo as coisas com ela, e ele foi para a prisão. E ficou mais 2 anos preso. Até que os copeiros do rei foram parar lá, e eles tiveram um sonho, eles disseram, lembra de mim. E ele ficou lá ainda na cadeia mais um bom tempo, até que o faraó teve um sonho que ele precisou traduzir para que ele pudesse chegar no faraó. Então, olha o quanto tempo passou, mas Deus não desperdiçou aquele sofrimento. Quando ele tirou José do meio da família dele, ele criou uma oportunidade de trabalhar no coração de José, de mostrar o que é o perdão, de mostrar o que é confiança, de mostrar como a graça de Deus fazia diferença na vida dele. E assim também como faz na nossa vida. Você pode ser como José lá na frente, trabalhando para Deus, fazendo as coisas para Deus e perdoando a tua família que muitas vezes não sabe o que faz. Jesus ele não disse a dor, perdoa, Pai, pois eles não sabem o que fazem. E justamente pessoas sem Deus, elas são assim. Elas são a inveja, elas são o ódio, elas são a raiva. E talvez você esteja passando por essas mesmas coisas e não quer dizer que, então eu preciso ir para longe. Essa é uma história. Esse é um agir de Deus e Deus age de diversas formas. Talvez você esteja dentro daquela casa para modificar aquela casa. Porque olha que através de uma vida, Deus modificou uma família. E eu tenho certeza que Deus, às vezes, ele escolhe uma pessoa em cada família para que ele possa viver dentro daquele lugar e trazer os bons hábitos e trazer tudo para aquela casa e para aquele lugar. E nós temos que começar a ter um pouco mais de discernimento sobre as coisas. Então, olha tudo que José passou. Tudo. Eu trouxe só um trechinho. Eu estou focando nos sentimentos dele para a gente entender ele como pessoa. Foi vendido como escravo injustamente pelos próprios irmãos, pela própria família. Depois acabou dentro de uma cadeia sem que ele tivesse feito nada. Você vê como parece a história também de quem? De Jesus, que foi crucificado e morto sem que tivesse feito nada. Sem que ele tivesse feito nada. Ele veio para que eram os seus, ele veio pelo seu povo. E o próprio povo dele fez a mesma coisa que os irmãos de José também fizeram. E quando ele interpreta os sonhos do faraó, e ele faz de forma correta, o faraó coloca ele no mais alto posto, ele coloca ele como governador, porque eles sabiam que ia ter 7 anos de fartura, mas também teriam 7 anos de dificuldade. E os irmãos vão encontrar José, depois dos 7 anos de fartura, tinha passado 2 de dificuldade, que eles foram lá comprar as coisas. E quando eles chegam, e encontram José, sem saber que José era José, o sonho se cumpriu, que eram os feixes se abaixando até ele. 22 anos demoraram para que todos os sonhos que ele teve se cumprissem. E às vezes a gente está desesperado, querendo que Deus faça as coisas na hora. Nós precisamos suportar a graça de Deus, nós devemos suportar os planos de Deus. Porque tem coisas quando Deus o chama que parece loucura. Quando Deus mostrou todas essas coisas, José ainda era um menino, que ele não entendia, mas ele já tinha visto tudo aquilo que iria acontecer. Se a gente vai lá em Gênesis 45, versículos 5, 7 a 8, a palavra do Senhor ela diz assim: Agora não fiquem tristes, nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantissem que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me põe como mais alto ministro do rei.
eu tomo conta do palácio dele e eu sou o governador de todo o Egito. Então aqui é a conclusão que José teve lá na frente, quando ele parou para pensar em tudo que tinha acontecido na vida dele. O que ele fez? Revisitou o passado. Quando nós adquirimos a sabedoria de Deus, nós fazemos a mesma coisa que José fez. Nós revisitamos o passado e começamos a entender a razão de todas as coisas e tiramos a culpa das pessoas. Vamos ler com bastante calma, vamos entender bem certinho, porque é exatamente o mesmo processo que acontece com a gente hoje. Hoje, não porque nós nos tornamos governadores, mas porque nós nos tornamos filhos do Rei, porque a graça e a glória de Deus está sobre nós, porque o Espírito Santo está conduzindo os nossos pensamentos. Agora, não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos. Eles tinham medo. Quando José revelou que, olha, eu sou José, lembra? O menino que vocês venderam como escravo? Eles ficaram morrendo de medo. E a palavra mostra também que vira e mexe, eles entendiam que aquilo de ruim que estava acontecendo na vida deles era a consequência daquele pecado lá de trás, de ter vendido o irmão deles e não ter se arrependido e ter mantido uma história para o pai durante todo esse tempo, enganando o pai deles, mentindo todas as vezes em relação a isso. Então José tentou apaziguar, falou, olha, presta atenção, esquece isso que vocês fizeram. Esquece, isso daí não tem nada a ver. Vocês estão achando que era alguma coisa que vocês tinham o poder de fazer. E é isso que às vezes nós temos que entender, que nada pode mudar a vontade de Deus. Se Deus já tinha um plano, ele precisava de acontecer de algum jeito. Como que eles iriam poder mandar José lá para o Egito? Como que Deus ia colocar dentro do pensamento dele, ó, vai para o Egito? Em Abraão ele colocou, sai da tua terra, da sua cidadela, no meio dos seus familiares, mas para ele foi diferente. Então tem coisas que acontecem na nossa vida que é para colocar a gente na rota certa. E o fundo do poço muitas vezes ele significa isso, e ele ficou no fundo do poço. Ele não sabia o que ia acontecer, ele não sabia nada. E às vezes a gente precisa passar por esses momentos de dor, de sofrimento, de questionamento, pela ausência de Deus, pela consequência da nossa escolha, não que ele tivesse feito alguma coisa de errado, mas era a consequência do meio que ele vivia. E às vezes é isso que nós estamos passando, é um meio que já está ali contaminado, é um meio que já está tudo errado, e Deus ele precisa afastar a gente daquele meio para que ele possa nos curar, para que nós possamos aprender a confiar nele. Não fiquem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Então ele olhou, ele pensou, ele analisou, ele viu tudo o que aconteceu, ele revisitou cada trechinho da vida dele. Ele podia sentir ódio dos irmãos dele, ele podia falar, agora a vingança é um prato que se come frio, agora chegou a minha vez de prejudicar vocês. Mas não, ao invés de olhar pelos olhos deles e pelas coisas dele, pelo interesse dele, ele olhou pelos olhos de Deus. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Então ele não atribuiu a culpa de nada que ele fez. Ele não ficou magoado, ele não ficou chateado, ele não fez nada. Ele entendeu. Porque Deus já tinha dado um sonho, Deus tinha dado uma revelação. E ele entendeu que não seria no meio daquelas pessoas que aquilo poderia acontecer. Que ali não era o lugar certo daquilo. Eu não sei o que já aconteceu na tua vida, eu não sei o que já aconteceu na tua história. Eu sei que cada família ela vem de um jeito. Tem pessoas que vão ter o papai e a mamãe junto, tem pessoas que não vão ter o papai e a mamãe junto, tem pessoas que vão ter só a mamãe, tem pessoas que vão ter o papai, tem pessoas que não vão ter nem o papai nem a mamãe, que vão ficar com a vovó. E beleza, tem gente que vai estar ser órfão, e Deus fala sobre os órfãos. E tá tudo bem. Sabe, não importa como a nossa história começa, mas sim como Jesus ele vai poder curar a nossa vida e nos dar entendimento por que eu precisei passar por todas aquelas coisas.
porque foram aquelas coisas que me lapidaram, foram aquelas coisas que me tornaram mais forte, foi aquelas coisas que me ensinaram a confiar no Senhor, a mostrar que o único que me amou da forma que eu merecia, sem me julgar, foi o Senhor. E ele entendeu que Deus tinha mandado ele lá na frente, porque você imagina se ele não tivesse ido para lá, tivesse os 7 anos de fartura e os 7 anos de desgraça, todo mundo teria morrido de fome na casa dele. E Deus precisava passar a promessa adiante. Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país. Veja como ele olha toda aquela história. Olha para você ver, não era uma história da gente olhar e se orgulhar. Será que quando ele falava dos irmãos, alguém chegava nele, e aí, tudo bem? E a tua família? Será que ia dar um gatilho nele? Minha família? Peraí, deixa eu ver, quem que é a minha família? Minha família era aquelas pessoas que me jogaram no buraco. Minha família é aquelas pessoas que quando eu estava lá, porque meu pai me deu um presente, eles me odiavam, eles tinham inveja de mim, eles não gostavam de mim, eles queriam me matar. E a gente olha Jesus e ele veio da onde? Ele veio da tribo de Judá. Ele não veio da linhagem de José. E se a gente olha Judá foi o cara que saiu com a prostituta. Só que também Judá foi o cara que quando José, ele queria ver o irmão Rúben mais novo, foi ele que se ofereceu para ficar no lugar dele. A gente precisa olhar que as pessoas elas são modificadas ao longo do processo. No começo da palavra eles tinham um conjunto de erros, mas a história foi mudando eles. O arrependimento foi mudando eles, foi despertando essas pessoas. E a gente precisa entender por que o perdão ele é tão importante. Porque o perdão é que mostra que nós reconhecemos todo o mal que nós fizemos. E essa história lá de trás já se conecta muito com a história de Jesus. Quando a gente olha tudo o que aconteceu com ele, tudo que ele passou, todas as injustiças, mas sempre com os olhos no Senhor, nos planos de Deus. E José tinha certeza que por tudo que tinha acontecido só podia ter sido Deus. Que se Deus não tivesse feito exatamente como aconteceu, ele não teria chegado no lugar que ele chegou. E garantisse que teriam descendentes, que a promessa lá de Abraão seria cumprida. Vê que às vezes nós não estamos entendendo as coisas agora, mas nós vamos entender a razão de cada coisa que aconteceu dentro da nossa vida e dentro da nossa história. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Será que nós conseguiríamos olhar exatamente dessa forma? De uma família odiosa, raivosa, que te mandou para um lugar quando você era criança ainda, contra a tua vontade, contra tudo. E depois você olhar e falar, bom, foi Deus que me mandou para cá, não foi vocês. Ele não colocou o destino dele na mão das pessoas, ele colocou na mão de Deus. Isso é a coisa mais bonita que a gente pode fazer. É saber que Deus estava cuidando mesmo quando lá atrás parecia que tudo estava dando errado. Mesmo quando parecia que as pessoas elas tinham um poder sobre nós. Era Deus que estava cuidando. E eu consigo, através das poesias, hoje, que eu entendo a palavra de Deus, que eu sinto a presença do Espírito Santo, encontrar o cuidado de Deus mesmo quando eu não acreditava em Deus. A minha ignorância não afasta do amor de Deus. A misericórdia de Deus ela sempre vai estar na nossa vida. Sempre vai estar na nossa vida. Sempre, 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 sempre. E ele me pôs como mais alto ministro do rei. Então ele sabia que ele não estava ali por mérito, mas por Deus. E é isso que nós precisamos, colocar a humildade em prática, reconhecer que tudo aquilo que nós temos é graças a Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, a saúde que nós temos, nós só percebemos o valor da nossa saúde quando nós ficamos doentes, quando nós não temos mais a plena capacidade, como algo dói, e nós não oramos e nós não agradecemos. Eu tomo conta do palácio dele e sou governador de todo o Egito. Então aqui ficou muito bem claro que
aquele sonho lá de trás, mesmo muito tempo depois ele aconteceu. Eu não sei o que Deus colocou já dentro do teu coração, mas eu sei que se você permanecer na presença dele, cedo ou tarde as coisas elas vão acontecer, mas não vai ser culpando as pessoas, não vai ser brigando com as pessoas, não vai ser se humilhando, não vai ser berrando, não vai ser discutindo, mas vai ser através do amor, através da obediência, através da presença do Espírito Santo que nós vamos reconstruir a nossa vida e alcançar os mais altos postos. E aqui não necessariamente, preciso ser chefe, cara, isso não é sobre isso. José ocupou esse cargo porque ele tinha um propósito, ele precisava garantir algumas coisas. Então, dentro do nosso propósito, o que for necessário, Deus vai dar. Não é para comparar com outras pessoas ou não. Essa é a história de José. Mas e dentro da nossa história? Quantas marcas e quantas coisas não aconteceram que talvez a gente não tenha entendido? Mas Deus, ele vai revelar todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o teu coração, que o Senhor possa abrir os teus olhos espirituais, que você possa liberar perdão para as pessoas, que a tua história ela possa ser compreendida. Saiba que Deus te ama e Deus sempre esteve te esperando e sempre esteve lá nos melhores e nos piores momentos. Só que só hoje nós criamos a capacidade de reconhecer isso. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.